Aproveitando que você está de pé, pega a sua Bíblia, por favor. Localize comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Que alegria poder estar retornando a essa casa. É sempre muito bom poder estar cooperando com esta igreja, que eu já tenho a alegria de servir há algum tempo. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Adão. Obrigado, pastor, por nos dar essa tamanha honra de mais uma vez cooperar com esta igreja. Deus abençoe a pastora Ruth, toda essa família que nós temos grande estima. Que Deus os abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Hoje eu estou tendo a alegria de ter aqui alguns amigos. Cantor César Nascimento, Deus abençoe, sua esposa, a irmã Bárbara, e o Gustavo, né? Tá por aí? Tá ali. Deus abençoe. É sempre muito bom poder estar adorando a Jesus com amigos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quantos desejam continuar ouvindo a voz de Deus, digam amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 11. Meu Deus. Quantos encontraram, digam amém. Está escrito assim: e continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E você diz amém. Podeis se assentar. Acho que não vai. Ele está com folga aí, acho que não vai. Vai ficar caindo.
Queridos, olhe para cá. Nós estamos nesta noite diante de um texto que nós bem conhecemos, pois se trata de uma das parábolas mais conhecidas que Jesus Cristo contou ao longo do seu ministério. É bem verdade que Jesus, como o maior e o príncipe de todos os pregadores, Jesus sempre se utilizava desta ferramenta chamada de parábola. Diferente do que alguns acreditam, na época de Jesus, era costume dos rabinos, dos doutores, daqueles que se utilizavam da lei para pregar, para transmitir alguns ensinamentos, eles sempre se utilizavam de parábola para transmitir as suas pregações, porque parábola nada mais é do que uma pequena narrativa, aonde se utiliza de alegorias para extrair algumas verdades, sejam elas morais ou espirituais. Jesus pregava por parábolas para explicar verdades complexas, que ao ouvido de muita gente seria difícil de compreender. Então Jesus pegava o que era difícil, contava uma parábola e simplificava aquilo que ele queria ensinar. Jesus era bom nisso. Dentre todas as parábolas clássicas que Jesus contou, como por exemplo a parábola do bom samaritano, a parábola da viúva e o juiz, a parábola dos 10 talentos, a parábola das 10 virgens, a parábola do vinho novo em odres velhos, a parábola dos 2 alicerces e a parábola do semeador, está a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo está registrada no capítulo 15 do evangelho que Lucas escreve. É bem verdade que o capítulo 15, ele tem sido motivo de alguns debates dentro de classes teológicas, porque alguns acreditam que se trate de 3 histórias: a história da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Outros, por sua vez, acreditam que se trate de uma história dividida em 3 partes. Eu, particularmente, acredito que se trate de uma história dividida em 3 partes. Pastor, baseado no quê? Baseado no que a Bíblia diz. Lucas capítulo 15, versículo 3. O texto diz: então Jesus lhe propôs esta parábola. Observe que o texto não está no plural. O texto não diz que Jesus lhe propôs estas parábolas, mas o texto diz que Jesus lhe propôs esta singular parábola. Então eu acredito que se trate de uma história dividida em 3 partes. Você vai entender que essas histórias, elas se encaixam, elas se completam. Olhe para cá. Essa parábola surge no cenário bíblico em um período onde diz a Bíblia que os fariseus e os escribas murmuravam em seu coração pelo fato de que Jesus recebia os pecadores. Não só isso, Jesus, além de receber os pecadores, diz a Bíblia que Jesus comia com eles, sentava para comer com eles. E claro, isso para o sistema religioso da época era uma grande afronta. E então Jesus, conhecendo o coração dos fariseus e dos escribas, ele vai contar esta parábola. Na primeira parte dessa parábola, gente, Jesus fala de um pastor que tinha 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas se perde. O pastor então vai em busca da ovelha perdida, e diz a Bíblia que ele, encontrando-a, ele a põe sobre os ombros, volta, chama os amigos, os vizinhos, e promove uma grande festa, em sinal de alegria por ter encontrado
a ovelha que havia se perdido. Na segunda parte desta história, desta parábola, Jesus fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, e uma dessas dracmas é perdida dentro de casa. A mulher então acende a candeia, varre a casa, e encontrando a dracma perdida, não obstante, ela faz a mesma coisa que o pastor de ovelhas: chama as amigas, as vizinhas, e também promove uma festa em sinal de alegria por ter encontrado a dracma perdida. Só que na terceira parte dessa história, Jesus vai mudar o rumo da história. Por quê? Porque ele começa falando de um animal, uma ovelha, e ele continua falando de um objeto, uma dracma. Só que agora ele vai falar de um pai que tinha 2 filhos. E aí Jesus continua, mais uma prova de que se trata de uma história dividida em 3 partes. O versículo 11 diz assim: e continuou. Então Jesus está dando continuidade àquela história. E aí o texto diz que Jesus fala de um homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles chega ao pai e faz um pedido inusitado, porque ele olha para o pai e diz: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Pastor, por que esse pedido é inusitado? Olhe para cá. Dentro da cultura judaica, gente, diferente da nossa cultura, dentro da cultura judaica, o filho poderia desfrutar da herança do seu pai antes da morte dos seus pais. Diferente da nossa cultura, que os filhos só têm direito à herança do pai após a morte dos seus pais. Na cultura judaica, o filho poderia desfrutar da sua herança antes do pai falecer. Só que isso teria que partir do pai e não do filho. Se você ler Gênesis capítulo 25, você vai ver que Abraão deu a Isaque a sua herança, a sua parte, antes de morrer. Só que isso não partiu de Isaque, partiu de Abraão, porque isso poderia sim acontecer, contanto que essa atitude partisse do pai. Só que o texto deixa claro que não é o pai que tem a iniciativa de dar, é o filho que tem a iniciativa de pedir. Então ele vai ao pai e diz: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Até aí tudo bem. Aí olha o que o texto diz, verso 12, o texto diz: e o pai lhes repartiu os haveres. Eu gosto dessa expressão, lhes repartiu, porque isto significa que o pai deu a parte do irmão que pede, do filho que pede, mas também reserva a parte do filho mais velho, que embora não pediu nada, o pai reservou a sua parte. Por isso o texto diz que o pai lhes repartiu, ou repartiu por eles a fazenda. E aí o texto diz, verso de número 13, aqui começa a problemática do filho pródigo, porque o texto diz que passado não muitos dias, o filho ajuntando tudo que era seu. Essa expressão ajuntando tudo que era seu significa ele transformando em dinheiro a herança do pai. Olha o que Jesus vai dizer, que ele ajuntando tudo partiu para uma terra distante. Partiu para uma terra distante. Aqui está o problema do filho pródigo. Eu te explico por quê. Ele pediu a sua parte da herança aonde? Dentro da casa do pai. E o pai deu a sua parte da herança aonde? Dentro da sua casa. Vou repetir. O filho pede dentro da casa e o pai dá dentro da casa. Só que Jesus deixa claro no verso 13 que depois que ele recebeu a sua parte da herança, o texto diz que ele partiu para uma terra distante. Então aquilo que ele recebeu, ao invés de o aproximar do pai e da sua casa, fez ao contrário. O texto diz que ele se distanciou. E aqui está o problema. Por quê? Porque tudo aquilo que me distancia do pai não é bênção. Tudo aquilo que me afasta do pai não é vitória.
tudo aquilo que me leva para longe da casa do Pai, não é vitória, não é bênção, é maldição. Porque o maior propósito da bênção de Deus na minha e na sua vida é nos aproximar da casa do Pai, é nos levar para perto da casa do Pai. Pastor, como é que eu sei que aquilo que eu recebi é bênção? É que depois que você recebeu, você ficou mais crente do que você já era. Você ora mais do que quando você não tinha. Você cultua mais do que quando você não possuía. Se aquilo que você recebeu, ao invés de te aproximar, está te distanciando, sinto muito, joga isso fora que é melhor. Porque para Deus é melhor você na prova, mas fiel a Ele, adorando a Ele, cultuando a Ele, do que abençoado longe da sua casa. O problema do filho pródigo é que ele recebeu dentro, mas quer desfrutar fora. Vou repetir, ele recebeu dentro, mas quer usufruir fora. E o pai não vai te dar nada para você desfrutar lá fora. Tudo que o pai te dá é para ser usufruído aqui dentro. Tudo que o Pai te dá é para ser desfrutado aqui dentro. Tudo que o Pai lhe confiou é para ser desfrutado, usado dentro da sua casa. O talento que o Pai te deu não é para você sair cantando música mundana, é para você adorar o Pai dentro da casa do Pai. A unção que Deus te deu não é para você dançar pagode, não é para dançar forró e nem funk do lado de fora, é para estar na presença do Pai, adorando o Pai, exaltando o Pai. Só quem não vai se ausentar da casa do Pai, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. O problema é que tem gente pegando o que Deus deu dentro para usufruir lá fora. O dom que Deus deu aqui para cantar lá fora. E o Pai está dizendo, tudo que eu te dei é para ser desfrutado dentro da sua casa. Olhe para cá. O texto diz que o filho decide partir para uma terra distante. Sabe o que me dói? É que eu não vejo o pai do filho pródigo insistindo para ele ficar. Eu sou pai agora. Meu filho dia 27 desse mês faz 4 meses de vida. E eu não vejo o meu filho chegando para mim na sua menor idade dizendo assim, pai, me dá minha herança, que eu quero ir embora de casa. Quem é pai, quem é mãe aqui vai entender o que eu estou falando. Imagine seu filho chegar para você, menor de idade, dizer, mãe, pai, me dá minha parte da herança que eu quero sumir no mundo. Eu tenho certeza que você diria, você não vai. Eu mando em você. Quando você tiver de maior, você faz o que quiser. Enquanto você tiver de menor, quem manda em você sou eu. Alguns mais educados iriam sentar com o filho e dizer, senta aqui, deixa eu te explicar como é a vida lá fora, deixa eu te revelar como é a vida lá fora. Alguns iriam insistir, forçar, obrigar o filho a ficar. Só que sabe o que me dói? É que eu não encontro, pastor Adão, o pai do filho pródigo forçando ele ficar. Eu não encontro o pai do filho pródigo obrigando ele ficar. Eu não encontro o pai do filho pródigo insistindo para ele ficar. O texto diz que ele quer ir, o pai deixa. Por quê? Lá vai. Porque o pai não quer ninguém forçado ou obrigado na sua casa. Se for para ficar, que seja por amor e não por obrigação. Se for para permanecer, que seja por gratidão e não por força. Sabe o que Deus está dizendo? Ele não quer você aqui forçado. Deus não te quer forçado aqui. Deus não te quer obrigado aqui. Deus te quer, mas Ele te quer por amor. Ele te quer por gratidão. Não faça nada para Deus forçado. Não faça nada para Deus obrigado. Não, eu vou para o culto, porque senão já sabe, se eu faltar, o pastor vai puxar minha orelha. Não, eu vou cantar, porque senão já sabe, se eu não cantar, vão olhar feio para mim. É melhor não fazer. Se for para fazer por força, se for para fazer por obrigação, é melhor não fazer, porque Deus te quer, mas Ele te quer por amor. Se for para cantar, canta com amor. Se for para pregar, prega com amor. Se for para liderar, lidera com amor. Se for para tocar, toca com amor. Não faça nada para Deus forçado, porque Deus não te quer obrigado aqui.
Diga isso para alguém: Deus não te quer forçado, Deus te quer, mas Ele te quer por amor. Quantos estão aqui porque amam a Ele? Quantos estão aqui porque tem prazer de estar na casa dEle? Ele te quer, mas te quer por amor. Deus não nos quer forçado aqui. Deus não nos quer obrigado aqui. Ele nos quer por amor e por gratidão. Oh glória. O texto diz que ele partiu para uma terra distante, e lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olhe para cá. A palavra dissolutamente aqui no grego é azotia. E a palavra azotia significa viver sem prestar conta para ninguém, gastar sem saber quando ainda lhe resta. Ele vive uma vida regalada, ele vive uma vida do jeito que quer, gasta do jeito que quer. Só que tem um detalhe, verso 14 o texto diz: depois de ter consumido tudo. Sabe o que o texto está querendo dizer para nós? Que a herança, acabou. E por que acabou? Aí Deus falou para mim: porque tudo longe da casa do Pai tem prazo de validade. Não, vou repetir isso aqui. Tudo longe da casa do Pai tem prazo de validade. Alegria fora da casa do Pai tem prazo de validade. Prazer fora da casa do Pai tem prazo de validade, mas dentro da casa do Pai, a alegria é permanente, o prazer é permanente. O texto diz que ele agora não tem mais recurso, gente. Olhe para cá. Acabou o dinheiro, acabou a herança. E agora sem dinheiro, sem herança, longe da casa do Pai, o texto diz, irmãos, que sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. O jovem que tinha tudo na casa do Pai, agora está passando por privação, dificuldade. E o texto diz que ele se achega a um dos moradores daquele lugar, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ele chegou no pior estágio, pastor, que um judeu poderia chegar. Ele é um judeu. Você sabe melhor do que eu. Vocês têm um pastor pregador aqui. Judeu não tem contato com carne de porco. Quem dirá apacentar os porcos? Isso aqui era vergonhoso para um judeu. Ele chegou no pior estágio que um judeu poderia chegar, no fundo do poço. Só que olhe para cá. Quando ele está nessa situação deplorável, sem dinheiro, sem amigos, sem dignidade, sem moral, o texto diz que ele desejava se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam. Não é lavagem, tá, irmão? Já vi um pregador dizendo que ele queria comer lavagem. Não é lavagem. Alfarroba aqui é uma planta que era cozida, servida aos escravos, e o que sobrava se jogava aos animais. Era parecida com a vagem nossa. O desejo dele é se alimentar da comida que os escravos comiam. Só que olha o que o texto diz, o verso 16: e ninguém lhe dava nada. Isso me dói, por quê? Porque isso aqui aponta para a vida longe da casa do Pai. Porque fora da casa do Pai é assim, você só vale o que você tem. Enquanto esse jovem tem dinheiro, tem amigos. Enquanto esse jovem tem dinheiro, tem um monte de gente que o rodeia. Mas na hora que ele perde o dinheiro, perde tudo, o texto diz que ele deseja se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Sabe por quê? Porque fora da casa do Pai é assim. Enquanto você tem muita gente ao seu redor. No dia que você não puder oferecer mais nada, todo mundo te vira as costas. No mundo você vale o que você tem. Na casa do Pai você vale o que você é. Aleluia. Ninguém lhe dava nada. Mas o verso 17 me choca.
Porque Jesus diz: então, caindo em si. Olha para alguém e diga: que queda boa. Essa é a melhor queda que um homem e uma mulher pode ter. É quando ele cai em si. Isso aqui significa acordou para a vida. Acordou, teve um start na sua vida. E aí quando ele está no fundo do poço, que ele cai em si, ele vai falar algumas coisas que me cativam. Ele teve algumas observações. E a primeira delas está no verso 17. Olha o que o texto diz. Depois que ele cai em si, ele vai dizer: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Olha o que ele está dizendo, gente. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou perecendo. Ele não está falando simplesmente, olhe para cá, de pão que alimenta a carne. Ele está falando de estilo de vida. O que ele está dizendo dentro das entrelinhas é: na casa do meu pai, até os servos dele vivem melhor do que eu. Ele não está falando de pão apenas que alimenta a carne. Ele está falando de estilo de vida. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu vaguei esse mundo afora, gastei a herança como poderia, mas descobri uma coisa. O quê? Não existe vida longe da casa do Pai. Não, vou repetir isso aqui. O que ele está dizendo é: eu saí da casa do meu pai, vivi uma vida regalada, gastei meu dinheiro com tudo que eu poderia gastar, mas descobri, não existe vida longe da casa do Pai. O que ele está dizendo é: em nenhum outro lugar do mundo existe vida a não ser na casa do meu Pai. Sabe qual é o problema? É que numa hora dessa, pastor Adão, 9h18 da noite, tem alguém se preparando para ir para uma festa. Por quê? Porque lá fora alguém acredita que para viver eu preciso ir para uma balada, passar a noite dançando, bebendo cachaça, tomando uísque. Lá fora tem alguém numa hora dessa se preparando para ir para uma biqueira, para ir para um pagode, para ir sei lá para onde, porque o mundo acha que para ter vida tem que beber, o mundo acha que para ter vida tem que fumar, o mundo acha que para ter vida tem que ter várias mulheres ao redor. Eu vim aqui dizer: isso é mentira do diabo. Vida não tem quem está na balada, vida não tem quem está no pagode, vida não tem quem está no bar, vida tem quem está dentro da roupa hoje, adorando ao Pai, exaltando ao Pai, porque aqui é o lugar de vida, e vida em abundância. Quem recebe essa palavra, levante essa mão, abre a boca e libere um grito de glória a Deus. Você está no lugar que tem vida. Aponta o dedo para alguém e diga: aqui você tem vida. Aqui você tem vida, e vida em abundância. Você não precisa, eu não preciso, nós não precisamos fazer o que o mundo faz para termos vida. O mundo é que precisa nos imitar para ter vida, e vida em abundância. O que ele está dizendo é: não existe vida longe da casa do Pai. Pastor, e o que há longe do Pai? Pessoas que existem. Não confunda existir com viver. Uma coisa é existir, outra coisa é viver. Tem muita gente que só está existindo, mas não está vivendo. Porque para viver tem que estar dentro da casa do Pai. Oramaia, Xandarabagaia. Se eu fosse você, eu adorava esta noite.
Se eu fosse você, eu melhorava, porque outrora você também só existia. Outrora você tentou viver procurando vida em tantas coisas, mas não descobriu. Por quê? Porque só aqui você tem vida. Só a presença de Deus nos dá vida, e vida com abundância. A primeira observação que o filho pródigo faz, pastor Adão, é que não existe vida longe da casa do pai. E pão aqui, quando ele diz, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, pão na Bíblia representa a vida. Jesus falou sobre isso. João 6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida, porque pão representa a vida. Olhe para cá. A segunda observação sobre a vida do filho pródigo é que se nós olharmos para a vida dele, nós iremos perceber que o filho pródigo perdeu tudo. Diga para alguém, perdeu tudo. O filho pródigo perdeu a casa do pai. O filho pródigo perdeu a presença do pai. O filho pródigo perdeu a herança. O filho pródigo perdeu os amigos. Lembra? Ninguém lhe dava nada, os amigos foram embora. O filho pródigo perdeu a dignidade e a moral. Por ser um judeu, não poderia estar cuidando de porcos. Então a vaidade e o pecado tirou tudo do filho pródigo. Só que eu descobri que teve uma coisa que a vaidade e o pecado não foram capazes de arrancar dele. Pastor, e o que foi que o filho pródigo não perdeu? Olha para cá. Ele perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu dignidade, perdeu moral, perdeu a casa do pai, mas ele não perdeu o amor do pai. Ele não perdeu o amor do pai, porque o pecado, pastor, não é capaz de arrancar o amor do pai da humanidade. Quer ver? A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, perdemos tudo. Mas em João 3,16 a Bíblia diz, mas Deus amou, o pecado tirou tudo da humanidade, mas o pecado não foi capaz de tirar o amor do pai. Ei, eu trouxe uma palavra de Deus para alguém aqui essa noite, e a palavra é essa: o pecado não é capaz de arrancar o amor do pai da sua vida. O amor do pai é maior que o seu pecado. Olha para cá. Isso é tão verdade que toda vez que o filho pródigo ele se refere ao pai, ele continua dizendo meu pai. Todas as vezes que ele vai se referir ao pai, ele continua dizendo meu pai. Por quê? Porque além de ele não perder o amor do pai, ele não perdeu a filiação. Pastor, melhora para mim. Vou melhorar. Pastor, eu já conheci na igreja ex-traficante pesado, já conheci. Eu já conheci na igreja ex-alcoólatra, camarada que dormia na calçada, o cachorro lambia a boca dele. Jesus foi lá, fez a obra, já conheci. Já conheci na igreja ex-macumbeiro, já conheci. Já conheci na igreja ex-homossexual, já conheci. Já conheci na igreja ex-marido, já conheci na igreja ex-mulher, mas eu nunca conheci na igreja um ex-filho. Existe ex-filho? Uma vez filho, sempre filho. E eu descobri que é por isso que o diabo nos odeia. Pastor, melhora para mim. Vou melhorar. À luz da Bíblia, existem 5 paternidades de Deus. À luz da Bíblia, existem 5 paternidades de Deus. A primeira paternidade de Deus, a Bíblia, é Jesus. Jesus é filho de Deus por geração. A segunda paternidade de Deus, a Bíblia, são os anjos. Os anjos são filhos de Deus por criação. A terceira paternidade de Deus, a Bíblia, é Adão. Adão é filho de Deus por formação. A quarta paternidade de Deus, a Bíblia, Israel. Israel é filho de Deus por eleição. E a quinta paternidade de Deus, a Bíblia, é a igreja. A igreja é filho de Deus por adoção. Então, à luz da Bíblia,
Nós temos 5 paternidades de Deus na Bíblia. Satanás se enquadrava na galeria dos filhos por criação. Ele é um anjo, caído, mas é anjo. E por ser um anjo, ele se enquadrava nos filhos por criação. Pastor, por que se enquadrava? Porque ele perdeu isso. O pecado tirou a filiação de Satanás. Ele não pode mais chamar Deus de pai. O pecado tirou isso dele. E eu não sei se você sabe, mas todas as vezes que eu, que você, que nós pecamos, sabe o que ele faz? Ele pega o nosso pecado, vai diante da presença de Deus. E eu imagino, perdoe a minha simplicidade, eu imagino Satanás pegando o seu pecado, jogando na mesa e dizendo: está aí o pecado do Cláudio, está aí o pecado da Maria, do Pedro, do Tiago, do João. Lembra quando eu pequei? Eu perdi a filiação, perdi o teu amor, não posso mais te chamar de pai. E já que ele pecou, ele também precisa perder. E sabe o que é verdade? Porque pela lei quem peca tem que morrer. Só que quando o Supremo Juiz vai pegar o martelo para me condenar, 1 João 2, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, lembra, tem um advogado diante do Pai. O nosso advogado se manifesta e diz: Pai, lembra do cravo nas mãos, lembra da coroa de espinhos, lembra da lança que me transpassaram, foi para esse momento que eu derramei o meu sangue. Então Espírito Santo, vai lá na Hope hoje, lá em Mongaguá, no culto de ceia, e avisa para a minha igreja que maior que o pecado dela é o sangue do Cordeiro, que lavou, que remiu de todo o pecado. Já que meia dúzia levantou a mão, segura a mão lá em cima que eu vou liberar. Sabe qual é a maior raiva do diabo? É que o diabo pecou e não teve advogado. Nós pecamos e temos um advogado justo e fiel. Lá vai mais uma. Toda vez que o diabo quiser jogar teu pecado na tua cara, joga na cara dele o sangue do Cordeiro e diga: Satanás, maior que o meu pecado é o sangue do Cordeiro que me lavou e me deu vida. Só quem já foi perdoado, levante a mão e dê um grito de glória. Segura a mão de alguém que está do seu lado aí, dá um saculejo nele, diga a ele: já te perdoou. Diga a ele: já te perdoou. E agora, pregador, e agora nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele te perdoou. Vá e não peques mais. O diabo nos odeia, porque o pecado tirou dele a filiação e o amor do Pai. Mas nós, pelo sangue de Cristo, oh glória, somos enxertados na videira verdadeira. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, gente. Aleluia, eu estou sentindo o temor de Deus aqui, gente. Satanás perdeu a sua filiação. O pecado tirou isso dele. Mas o pecado não foi capaz de arrancar de nós a nossa filiação, porque o sangue de Cristo nos lavou e nos remiu de todo o pecado. Terceira observação, e aqui eu paro. Se você analisar a vida do filho pródigo, você vai perceber que por 3 vezes, quantas vezes? Me ajuda a pregar, quantas vezes? Por 3 vezes, o filho pródigo faz menção do pai, e nenhuma vez ele faz menção da casa do pai. Vou repetir. Por 3 vezes, o filho pródigo faz menção do pai, e nenhuma vez ele faz menção da casa do pai. Quer ver? Primeira vez, capítulo 15, versículo 17. Lembra? Ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Falou do pai, mas não falou da casa. Segunda vez, versículo 18.
Ele disse assim, ó: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Falou do pai, mas não falou da casa. Terceira vez, versículo 20, o texto diz: e levantando-se, foi para seu pai. Falou do pai, mas não falou da casa. Por 3 vezes, o filho pródigo, pastor Adão, faz menção do pai, e nenhuma vez ele faz menção da casa do pai. Por quê? O correto não era o texto dizer: e levantando-se, voltou para a casa do pai? Ou então, levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai? Mas não é isso que o texto diz. Pastor, por que ele fala do pai, mas não fala da casa? Lá vai. Porque para o filho pródigo, melhor do que ter a casa do pai, é ter o pai da casa. Melhor do que estar na casa do pai, é estar com o pai da casa. Eu não sei se vai dar para dar glória a Deus, mas vou liberar. O problema é que tem gente que se envolve muito com a casa do pai e esquece de se envolver com o pai da casa. Tem gente que prega na casa do pai, mas não tem comunhão com o pai da casa. Tem gente que canta na casa do pai, mas não tem comunhão com o pai da casa. Eu vim aqui dizer esta noite: melhor do que estar envolvido com a casa do pai é estar envolvido com o pai da casa. Pregue na casa do pai, mas se envolva com o pai da casa. Cante na casa do pai, mas se envolva com o pai da casa. Por quê? Porque Jesus não vem buscar quem está envolvido com a casa. Ele vem buscar quem está envolvido com ele, quem tem compromisso com ele. Deixa eu ver quem vai subir. Levante a mão, abra a tua boca e dê um grito de glória. Isso aqui é tão sério, que Jesus falou sobre isso. Mateus 7:22. Olha o que Jesus disse: que muitos, não é pouco, muitos naquele dia chegarão e dirão: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Estava na casa do pai. Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Estava na casa do pai. Em teu nome até operamos maravilhas. Estava na casa do pai. Mas o que o pai vai responder? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Espera aí, profetizava na casa do pai, expulsava demônio na casa do pai, operava maravilha na casa do pai, e o pai não conhecia. Porque o fato de você pregar, cantar, expulsar demônio não te faz conhecido pelo pai da casa. Eu vim aqui te dizer: Jesus não vem buscar quem prega bem, quem canta bem, quem lidera bem, quem marcha bem. Ele vem buscar quem tem compromisso com ele, quem ele conhece. Eu sei que a pergunta é retórica, mas olhe para alguém e pergunte para ele: o céu te conhece? Não estou perguntando se a casa do pai te conhece. Porque tem gente achando que pelo fato de muita gente aí ser conhecida na terra, é conhecido no céu. Cuidado, irmão, tem muita gente que prega, canta, lidera, expulsa demônio, até maravilha opera, mas o pai nem sabe quem é. Em contrapartida, tem gente aí que não prega, que não canta, que não sabe o que é melisma, vibrato, falsete, que não entende de oratória, homilética, retórica, hermenêutica, mas quando a trombeta tocar, papai vai dizer: a terra não sabia quem era você, mas o céu te conhece. Vinde bendito de meu pai. Não, pastor, eu tenho 1 milhão de seguidores lá. E daí? Para Deus não quer dizer nada. Não, pastor, meu TikTok é bombado. E daí? Para Deus isso não quer dizer nada. Deus falou comigo, pastor Cláudio: a rede social pode te apresentar na terra. Fui prova disso. Um vídeo meu viralizou, 1.300.000 visualizações. O Brasil inteiro me ligando.
Só que Deus falou comigo: a rede social te apresenta aí, mas para ser conhecido aqui só tem um jeito. Qual? Mateus 6,6. Entra no quarto, fecha a porta e ora em secreto. A rede social me apresenta na terra, mas a minha comunhão com Deus me apresenta no céu, me apresenta lá. O filho pródigo entendeu: melhor do que ter a casa é ter o pai da casa. Melhor do que se envolver na casa é estar envolvido com o pai da casa. Se coloque de pé. Eu paro aqui. Que graça. Calamachandaraia. Eu não sei se você está sentindo, mas há uma graça de Deus que paira nesse ambiente. Glória. Escute. O filho pródigo decidiu voltar. Ele prepara um discurso: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele decide voltar. Ó que lindo, pega isso aqui, irmão. O caminho de volta é sempre o mais difícil. O caminho de volta sempre será o mais dolorido, porque eu não sei como será a recepção, mas ele decide voltar. E aí Jesus diz, olhe para cá, Jesus diz que quando o pai o avistou de longe, Jesus diz que o pai correu, o abraçou e o beijou. Vou repetir. Quando o pai viu o filho voltando, o que ele fez? Primeiro, ele correu. Eu não sei se você sabe, gente, mas correr aqui, para um ancião, era vergonhoso. Ancião não podia correr. Isso era motivo de vergonha dentro da lei. Pastor, pera lá. Se a lei não permite que ele corra, por que ele correu? Ele correu. E aí eu imagino, olha para cá, eu imagino aquele pai vendo o filho voltar, e a lei grita de um lado, César, é vergonha, mas a graça grita do outro lado, é teu filho. A lei grita de um lado, vai passar vergonha por ele, a graça do outro lado diz, se envergonhe por ele, é teu filho. E aí Jesus diz que ele correu, e quando ele chega perto, o que ele faz? Segundo, ele o abraça. Olha para cá. Por que o pai correu e o abraçou? Porque em Deuteronômio, capítulo 21, dos versos 18 ao 21, havia uma lei que dizia o seguinte: todo filho que desonrasse o pai, ou trouxesse vergonha para a família, este deveria ser apedrejado pelos anciãos da cidade. Isso era a lei de Moisés. Deuteronômio 21, 18 ao 21. Depois você leia lá. Todo filho que desonrasse o pai, trouxesse vergonha para a casa do pai, para a família, ele deveria ser apedrejado. Aqui eu entendi, pastor, por que o pai correu e o abraçou. Porque quando o filho decide voltar, eu imagino os anciãos da vizinhança dizendo: voltou, eu vou ser o primeiro a acertar na cabeça, eu tenho o respaldo da lei, a lei me permite lhe apedrejar, você trouxe vergonha para a casa do seu pai. Só que antes que alguém lhe apedreje, o pai corre e o abraça. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é inteligente? Se você estiver abraçado com alguém e eu tentar lhe dar uma pedrada, provavelmente eu acerto alguém que está com você também, sim ou não? Se você está abraçado com alguém, eu posso até lhe acertar, como também posso acertar quem está abraçado com você. Então o que o pai estava dizendo é: se preciso for, eu me coloco à
posição de ser apedrejado com você. Se preciso for, eu me coloco na posição para sofrer por você. Não foi isso que Jesus fez? Ele não merecia aquela cruz, mas Ele foi lá em nosso lugar. Foi o Pai se colocando na posição de sofrer por amor ao seu Filho. Levante a tua mão se você pode. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui esta noite? Se eu não tivesse te abraçado, o diabo já teria lhe apedrejado faz tempo. Se eu não tivesse lhe abraçado, as pedradas, acusações já teriam te engolido, já teriam acabado com a tua vida. Mas me adora esta noite. Por quê? Porque Ele te abraçou. Ele te abraçou. E o abraço do Pai representa a proteção do Pai. O abraço do Pai representa o amor do Pai. Levante a tua voz se você pode, e por 30 segundos enche esse lugar de glória a Deus. Só quem um dia foi abraçado por Ele, só quem um dia foi alcançado pelo braço do Pai. Abre a tua boca, você tem 20 segundos para adorar. Você, isso, abra a boca, enche esse lugar de glória. O diabo não te devorou. Não é porque você é bom, não é porque você tem valor de alguma coisa, não. Ele não te devorou, porque o Pai te abraçou primeiro. O Pai te abraçou primeiro. Abre a boca, você ainda tem 14 segundos para adorar. Só quem pode. Minacandaraia. Amanacoma na série de Comanahai. Eu estou sentindo uma graça aqui. Se tiver pelo menos 3 espirituais comigo, abra a boca e começa a receber o que eu estou recebendo aqui no altar agora. Começa a sentir o que o Pai está entregando aqui agora. Esse culto não é simplesmente um culto de ceia, não. É uma noite de renovação para a tua alma. Jesus te trouxe aqui para te dizer: a pedrada não lhe atingiu, porque eu te abracei primeiro. Abrace pelo menos 2 pessoas e diga para ela: o Pai te abraçou primeiro. Abrace 2 e diga: o Pai te abraçou primeiro. Valorize o abraço do Pai. Deus abençoe, pastor.